Urgente. Sociedade. Adelson Carvalho. Nós vamos à entrevista de hoje. Sociedade Entrevista. Diretor Superintendente de Transporte e Trânsito de Camaçari. Atenção, ouvinte de sociedade. Ele é Helder Almeida. Helder Almeida, bom dia, tudo bem? Bom dia, Adelson, bom dia, ouvintes da sociedade. É um prazer muito grande para a gente estar aqui nesse momento, trocando ideias e trazendo informações importantes, né, para a população. Você já tem uma carreira política, né? Já vem de outros cargos, né? Rapaz, são 42 quilômetros só isso, né? na estrada, entendeu? Já passei por vários cargos, trabalhei na Prefeitura de Salvador, Governo do Estado, Camaçari, fui do IBAMA também, estive no INCRA, enfim. A vida pública, né, leva a gente a isso. E quando você chega em determinado estágio da sua vida pública, da sua atuação em qualquer governo, a tendência natural é você partir para a questão legislativa, né, para disputar cargos eletivos. E isso aconteceu comigo. Mas é consequência do dia a dia do trabalho. Legal. Agora, e essa nova experiência aí, trazendo tecnologia para o trânsito e o transporte em Camaçari? Olha, nós tínhamos já um tempo com essa dificuldade em Camaçari, né? Pela própria crise econômica que se abateu, a dificuldade de sustentação das empresas de um modo geral. Você vê que lá em Camaçari, por exemplo, a Ford, né, deixou a nossa cidade, deixou a Bahia, enfim. Outra crise que se abate também sobre o polo petroquímico, que é o nosso grande sustentáculo de receita. Tudo isso fez com que a cidade perdesse a capacidade, vamos dizer assim, operativa do dia a dia, né, de recursos, de dinheiro circulando. Isso levou o transporte coletivo a uma crise, vamos dizer assim, nunca vista antes e que terminou deixando de acontecer e passou a operar de forma caótica, né? Sem nenhum controle do setor público, com os próprios permissionários realizando o roteiro, o horário que queria, deixando de cumprir algumas determinações constitucionais, como, por exemplo, a gratuidade do idoso, do PCD, enfim. Então, nós estávamos vivendo esse caos, né? E o prefeito me chamou, me convidou, inclusive uma provocação do próprio Ministério Público de lá, que levou todas essas questões, né? Porque é o Ministério Público que recebe, vamos dizer, todas as queixas da sociedade em função do que ocorre na cidade, sobretudo pela atuação pública, né, do município. E por conta dessa provocação do Ministério Público e a convite do prefeito, eu assumi esse cargo aí com o objetivo maior de retornar o transporte coletivo para funcionar de forma regular, não é? Da melhor forma possível. E estamos realizando todos os trabalhos. Logicamente que, como a coisa avançou muito, do ponto de vista tecnológico, de controle de acesso, tarifação, controle de frota, reconhecimento facial, filmagem de câmeras internas, enfim, questão da própria segurança, né, dos passageiros. A gente está agregando agora a esse trabalho todo esse pacote tecnológico que dá tranquilidade às empresas. Por exemplo, nós estamos implantando aí o Vale Transporte virtual, tá certo? Que você evita a circulação de dinheiro dentro do ônibus. Isso diminui, né, vamos dizer assim, a ocorrência de assaltos. A gente sabe disso. Salvador já avançou muito, mas tem buscado cada dia avançar nesse sentido. Então, são detalhes, né? Não só de garantir a gratuidade daqueles que têm constitucionalmente garantido, mas, sobretudo, a minha passagem do estudante, o comércio e as indústrias tendo o transporte para seus funcionários. Hoje, por exemplo, essas empresas têm
elas têm um custo adicional, porque estão tendo que fazer fretamento para poder fazer a apanha dos seus funcionários. Tudo isso encarece o custo operacional. São quantas empresas hoje que estão no sistema de transporte Camaçari? Hoje nós fizemos a nossa licitação agora, que foi feita, que deve começar agora no mês de junho, a rodar, são 3 empresas. 3. Foram 3 lotes. Porque Camaçari você tem que se preocupar com a zona urbana, né? Sim. Que é gigante. Sim. Aí você vai para a zona industrial, que é Sim. também gigante. Zona marítima, Sim, né? que é gigante que também. é gigante. E aí você vai para a zona rural, Também. que também não é Isso, pequena. isso. Bom, nós dividimos a cidade, basicamente, em 3 lotes de linhas, tá certo? 2 lotes atendem a sede, onde moram 75% da população, reside na sede. E fizemos um outro lote na costa, né? Na orla e na zona rural, onde a gente tem o restante dos 25% dos habitantes. Então, com esse sistema que a gente está montando, com essas novas linhas que estamos implementando, porque a cidade cresceu muito, né? O último dado que a gente tinha foi de 2010, né? De linhas. De 2010 para cá, a cidade cresceu muito, não só em número de pessoas, de habitantes, mas, sobretudo, de ocupação do seu espaço, né? Com novos bairros, enfim. Então, tudo isso teve que ser reestudado, logicamente, que não é uma coisa que se encerra no momento que você implanta, né? À medida que você implanta, você tem que fazer todo o acompanhamento, as correções, vão surgir demandas da população que a gente vai ter que atender. Então, é um trabalho de construção, que eu tenho dito isso com as pessoas, nós estamos construindo, né? E toda casa é assim, faz um alicerce, faz uma parede, e de repente chega o mestre e diz, ó, essa parede aqui não está boa, vamos tirar, vamos chegar para o lado. Então, a construção do sistema de transporte será assim, né? E são empresas daqui mesmo da Bahia, interessadas ou de fora? Todas as empresas trabalham em Camaçari, né? Nós fizemos um chamamento público, vamos dizer assim, por tempo determinado, para que a gente possa colher os dados necessários para que daqui, no fim do ano, a gente possa fazer uma licitação para a concessão de outorga, aí de 10 ou 15 anos. Então, essa enfim. aqui agora, nesse caso, é um emergencial. É um emergencial, justamente no sentido de atender a população de forma E dá uma resposta mais logo, rápida, né? Uma resposta mais rápida e, ao mesmo tempo, dar condição e tempo para que a gente possa preparar um bom edital e que interesse as empresas para que a gente possa fazer o transporte definitivo. Ô, Helder, logo nessa primeira chegada aí, mesmo sendo emergencial, qual é a expectativa? Que eu sou um fã do tema geração de emprego e renda, Certo. né? E qual é a expectativa? Olha, primeiro, o transporte coletivo, quando ele é regular, ele favorece a implantação de empresas, né? Toda empresa, todo comércio, tudo depende do transporte de funcionário. Nenhuma empresa trabalha sem gente. Isso já é vamos dizer assim, uma grande contribuição. Fazer com que as empresas possam realmente ter mais tranquilidade para se instalar. Fora a geração direta de emprego de motoristas, de operadores de garagem, fiscais. Nós vamos implantar também, junto com isso aí, a Zona Azul, em Camaçari, para poder a gente fazer o ordenamento da cidade. Nós criamos o Fundo de Transporte, que vai receber recursos dessa Zona Azul, né? Esse fundo vai contribuir para que a gente possa manter equilibrado o sistema de transporte, que existem linhas que são, vamos dizer assim, que são deficitárias. E esse fundo vai compensar, né? Ele vai regular. Compensar justamente para que você mantenha de forma sustentável e não tenha aquele problema que a gente vê no dia a dia, que as empresas entram em crise e a partir daí desistem do serviço e deixam a população a Mas deve mercê. gerar o quê? Uns 500 empregos? Diretos e indiretos? Olha, diretos e indiretos, eu acredito que a gente chegue entre 350 a 450. Pronto. Agora, vamos lá. Camaçari, rapaz. Daqui a pouco a gente vai falar do tema prefeitura, né? Me parece que o seu nome está sendo muito bem cotado lá em Camaçari. Mas vamos lá. Camaçari sofreu um impacto muito grande com a saída da Ford.
A gente está na esperança, na torcida organizada, para que seja dada logo uma solução, e parece que está mais perto do que longe, né? Com essa empresa chinesa aí, o governo do estado, fazendo esse meio de campo aí importante para que venha uma nova empresa. É uma estrutura gigantesca, né? Eu conheci lá, né? Bom para um momento e às vezes assombra outros, porque de repente, se a empresa não for gigante também, não ocupa aquele espaço, e a gente fica com aquela impressão que, olha, poderia ter outra empresa aqui. Não tem porque não é grande do tamanho da Ford. Mas e aí, na prática, como ficou o Camaçari com a saída da Ford? Olha, nós ficamos e ainda estamos passando um momento difícil, né? Não só pela perda da receita direta de recursos de impostos que a fábrica recolhia, mas para você ter uma ideia, nós perdemos 12 mil postos de trabalho de forma direta e imediata. No momento que a Ford fechou, nós perdemos 12 mil empregos diretos. Nós tínhamos aí uma massa salarial mensal em torno de entre 20 e 22 milhões de reais por mês. Circulando na cidade. Circulando na cidade, a nível de salário, que, né, era utilizado não só para a movimentação da cidade, para aluguéis, para compra de bens de todo tipo, né? Compra de veículos, consumo de combustível. Então, tudo isso gerava para a cidade um sem número de empregos indiretos, né? Que viviam disso aí, né? Quanta gente a gente conhece lá. Que tinha as empresas agregadas a ela, né? Não, eu estou falando já no total. Já no total. No total, a Ford tinha 6 mil, com mais 6 mil 12 mil. das sistemistas, a gente chegou nesse limite. Então, tudo isso, quanta gente em Camaçari alugava imóvel, ganhava com isso, tá certo? Eu conheci algumas pessoas que alugavam imóveis em Lauro de Freitas. Isso. Até Lauro de Freitas Não, ganhava. atingiu a Bahia como um todo, né? Como um todo atingiu a Bahia. O governo do estado teve uma queda significativa do ICMS gerado pela fábrica. Camaçari, como é mais direto, sentiu, né, mais diretamente isso. Então foi uma coisa complicada. Aí você agora reativar a Ford, ou você trazer uma outra empresa. O grande problema, Adelson, é que é o seguinte: a fábrica foi feita, ela foi construída para o sistema de construção da Ford, tá certo? Então não é simplesmente a tecnologia de construção de veículos hoje, não é simplesmente você chegar, né? Não, tira essa fábrica, bota essa. Não, cada uma tem a sua maneira de construir seu carro, tem a sua parte de robótica completamente diferente. Então, quem pegar a Ford hoje, que basicamente só estão com os galpões, porque toda a parte de robótica, de estamparia, de tudo isso já saiu da fábrica, né? Então, quem assumir vai ter que gastar um dinheiro significativo para adaptar a fábrica vai precisar de um tempo, né? a sua produção, né? Na verdade, a gente só tem no mundo hoje uma ou duas fábricas chinesas que teriam condições econômicas, tá certo, de assumir. Mas isso ainda está muito na especulação, tá certo? A gente não viu, pelo menos a prefeitura não foi procurada pelo governo do estado no sentido de discutir um protocolo conjunto para favorecer a implantação dessas empresas, né? E que geralmente acontece assim, né? A empresa faz um protocolo com o estado e aí a prefeitura chega junto com o estado para colocar não só os benefícios de fiscais que ela tem para oferecer, para baratear o custo de operação, mas também daquelas medidas que a cidade precisa ter para poder atender a fábrica. Vamos lá, nós temos um segmento muito forte hoje em Camaçari, aproveitou bem, né, o seu litoral, que é a hotelaria, né? O sistema de resorts. Tem expectativa para novas chegadas ou ampliação dos atuais e ampliação de empregos? Esse período também é muito bom por lá. Olha, tudo vai depender, Adelson, da retomada do crescimento do país, como modo geral, não é? Nenhuma cidade, nenhum município, é uma ilha sozinha, né? Camaçari, por mais que faça investimento, ela não tem a capacidade de modificar o perfil econômico de uma hora para outra assim. É preciso que o Estado... Existem vários pedidos de licenciamento, existem vários contatos e tentativas de trazer negócios para Camaçari, não só na hotelaria, mas em outras áreas também, mas todo mundo dependendo, né, de ter um caminho
econômico do Brasil, claro, né? Teve agora aí o arcabouço, que a gente, né, muda o nome assim de uma hora para outra, mas tudo é a mesma coisa, é teto de gasto, mas como é outro governo, em vez de chamar teto de gasto, chama arcabouço. Enfim, mas já foi votado isso de uma certa forma dá uma expectativa, gera uma expectativa para os investidores, tá certo? Então, a gente tem que esperar e aguardar isso, temos que fazer o nosso dever de casa, que é abrir as portas para as empresas, facilitar a implantação de empresas, colocar os nossos incentivos fiscais à disposição dessas empresas e torcer para que o Brasil realmente volte a crescer. Esse é que é o grande remédio para... Desejo de todos nós, né? Helder Almeida, não é? Como é que está hoje o grupo que comanda Camaçari? O grupo liderado pelo prefeito Elinaldo. Olha, nós estamos muito bem, né? Estamos construindo, já vimos já de algumas eleições, né? Que a gente vem vencendo essas eleições. O prefeito Elinaldo foi para sua reeleição, agora é uma outra história, temos que ter um outro candidato. Temos, por exemplo, você tem uma ideia, dos 21 vereadores, nós temos 18 vereadores, tá certo? Então, é uma maioria esmagadora, então a gente pode aprovar qualquer tipo de projeto, qualquer tipo... a gente estava falando aqui de implantação de indústria, a gente pode aprovar qualquer lei que vá favorecer a vinda de indústrias de uma forma rápida. Temos tido o apoio da Câmara em todos os momentos. E estamos trabalhando para que a gente possa construir uma candidatura que seja uma candidatura viável, não só para ganhar a eleição, mas também para administrar essa cidade, que à medida que o tempo avança, né, que a cidade cresce, que as coisas se desenvolvem, os desafios são bem maiores a cada momento. Nós estamos aí também fazendo essa caminhada, vamos esperar que a população tome a sua decisão, mas o importante é que o grupo estará unido, né, para que a gente chegue na eleição com um nome forte e viável. Aqui, Juscelino, de Camaçari, mandou a seguinte mensagem. É um nome forte para disputar a prefeitura de Camaçari. E aí? O que é que você pensa hoje lá em Camaçari? Porque a oposição vem forte também, né? Ou pelo menos vem com algum nome. Você deu risada. Toda eleição... Que provocação, né? Dizer que a oposição vem forte. Toda eleição é disputada, né? Sobretudo em Camaçari, uma cidade extremamente politizada, né? Já há muito tempo, né? E lá é Bavi, meu amigo, não tem Mas jeito. já decidiu que é o seu nome? É óbvio que Olha, tem uns trâmites e todo mundo é pré-candidato, né? Eu respeito a todos os meus companheiros que têm o direito legítimo de pleitear ser candidato também, ok? Eu coloco o meu nome e procuro maximizar tudo aquilo que eu já realizei, tá certo? A minha capacidade de articulação política, né? Já mostrei, não preciso demonstrar a ninguém a minha capacidade administrativa na cidade, tá certo? Então, acredito que o meu nome tem sido falado, isso aí eu não tenho nenhum dado de pesquisa, mas o que a gente sente no dia a dia nas ruas é que o nosso nome tem realmente tomado uma dianteira. Agora, eu preciso respeitar todos os companheiros, converso com todos eles, né? Converso com todos eles no sentido de sempre buscar ideias novas. Também não tenho um radicalismo de dizer, não, sou eu de qualquer jeito. Mas e o que diz o prefeito? Ele já sinalizou? Olha, o prefeito espera que a gente se viabilize. É o que ele diz. Mas ele já abençoou o seu nome? Sim Adelson, ou não? Adelson, eu tenho uma relação com o Elinaldo, uma relação muito forte, né? Desde a primeira eleição dele, foi a gente que esteve junto. São conversas que a gente tem, que são conversas, vamos dizer assim, restritas, né? De orientação, de discussão do que a gente acha, do que a gente não acha. Então, no momento certo, né? Já que existem outros companheiros que pleiteiam isso, ele vai, né? Já decidiu isso, inclusive, que no mês de janeiro do próximo ano, ele vai definir essa questão. E nós, enquanto isso, vamos estar discutindo entre aqueles que têm pretensões de ser candidato, para que a gente se viabilize dentro do grupo. Qual é o seu partido hoje? O meu partido é a União Brasil. É o mesmo dele?
Mesmo do partido, prefeito, né? mesmo partido. Ô Helder, para a gente finalizar aqui, como é que tá lá em Camaçari? Esse é o mês que o nordestino mais aguarda, mais espera, mais desejado. Como é que tá o São João para esse ano lá? Olha, nós vamos retomar o Camaforró, né? Que por conta aí da pandemia, dessas coisas todas que aconteceram, a gente teve que suspender, tá certo? Teve que suspender isso. Então, nós estamos aí, vamos ter um grande Camaforró, tá certo? Com grandes atrações. Já é tradicional o local onde funciona a festa, que é no Espaço Camaçari 2000. Então, nós esperamos em torno de 350 mil pessoas durante os 4 dias de festa. Estamos montando uma estrutura muito grande, não só para aqueles que vão curtir a festa, mas também de apoio, tá certo? Realizando trabalhos para que a gente possa ter estacionamentos dos supermercados que estão lá com a gente agora, fazendo esse tipo de atendimento, tá certo? Vamos colocar nossos ônibus já testando ele na prática, fazendo a operação do Camaforró, trazendo o folião de todas as áreas da cidade, levando de volta para sua casa com tranquilidade. Então, tudo a prefeitura está montando, a Polícia Militar tem contribuído muito, é um trabalho importante de segurança. Temos lá também um grande serviço de atendimento médico na festa, tá certo? Logicamente, tendo toda uma retaguarda para casos mais graves. A gente espera que não aconteça, mas a gente está preparado para tudo isso. E, sobretudo, as grandes atrações que vão vir, né? Em breve, essa grade vai estar sendo divulgada, né? E você, inclusive, vai tomar conhecimento disso, se Deus quiser. Manda para a gente aqui. E já fica aqui o convite para que você... Isso que eu sei que o seu tempo aqui é muito complicado, né? Acorda 4 horas da manhã para estar aqui todo dia. Mas se um dia lá você quiser ir tomar um licor lá, você já está convidado. Helder Almeida, hoje diretor superintendente aí dessa pasta importante que é transporte e trânsito na cidade de Camaçari. Muito obrigado por ter vindo aqui. Lhe acompanha? O vereador Dilson Magalhães. Que hoje ele está como secretário de Infraestrutura? De Relações institucionais. Toda hora irmão do meu grande amigo Edilson Magalhães. Edilson, um abraço, doutor Edilson Magalhães. Fez um grande trabalho lá à frente da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia, Corpim, de Santo Antônio de Jesus. Grandes operações, hein, doutor Edilson? Um abraço. Helder, tudo de bom, viu? Obrigado, amigo. Estou à disposição. Quando for importante e necessário, estaria aqui com você. Muito obrigado pela oportunidade. 7h42. Urgente.